Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Ecosenado. Você vai ver na edição de hoje a participação de senadores nos debates que aconteceram na COP30 em Belém. Acho que é importante o legislador participar desse processo, dele ter mesas, né? Ele participar das mesas de negociação. Um dos temas tratados na Conferência do Clima da ONU foi o racismo ambiental. O termo racismo ambiental ter chegado ao debate central na COP30 é uma retomada importante de um termo que por muito tempo foi de alguma forma escanteado. E uma exposição em Brasília mostra o interesse da população nos impactos das mudanças climáticas no mundo. Para mim foi muito interessante esse painel que está aqui atrás da gente, que mostra para todo mundo, né, o quanto o plástico está em todo lugar. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. A capital paraense recebeu nas 2 últimas semanas delegações de 194 países, mais a União Europeia, para a Conferência do Clima da ONU. A estimativa do Ministério do Turismo é de que cerca de 50 mil pessoas tenham passado pela cidade nos dias de evento. A COP30 discutiu soluções individuais e conjuntas para frear o aumento da temperatura na Terra. Imagens de alagamentos, fábricas, crianças brincando e a Amazônia no Brasil. Antes do início formal da COP30, Belém Imagens, sediou a Canal Cúpula de Líderes, encontro tradicional dos chefes de Estado, que serve de termômetro para as negociações feitas por ministros e outras autoridades. O presidente Lula lembrou que a COP nasceu no Brasil na década de 1990, na Cúpula da Terra, e afirmou que 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os 80 anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os 10 anos da adoção do Acordo de Paris. Graças ao acordo, nos afastamos dos prognósticos que anteviam o aumento de até 5 graus na temperatura média global até o final do século. Mas o regime climático não está imune à lógica da soma zero que tem prevalecido na ordem internacional. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. O ano de 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para $1,3 trilhão. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Entre os povos indígenas e Yanomami que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu para que ele não caia sobre a terra. Esta perspectiva dá medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos. Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono.
Os avanços climáticos globais, como a redução de 95% do buraco da camada de ozônio, foram citados pelo presidente da COP já na abertura da conferência, mas ele também reconheceu que ainda há muito a percorrer para conter o aquecimento do planeta. Nós temos que receber com humildade e realismo o fato de que faltam muitas coisas. Estamos quase lá, mas temos que fazer muito. Nós conseguimos que uma palavra de origem indígena brasileira, mutirão, se tornasse uma palavra em todos os dicionários. E é através do mutirão mesmo que nós vamos poder implementar as decisões desta COP e das anteriores. Eu espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação, uma COP que vai avançar na integração do clima, na economia, nas atividades, na criação de emprego e, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência. Uma declaração conjunta sobre transição climática justa e duradoura foi lançada por parlamentares da América Latina e do Caribe presentes no evento. O manifesto reforça a importância do desenvolvimento sustentável, do reconhecimento da água potável como direito humano e do cumprimento integral do Acordo de Paris. A presidente da subcomissão da COP30 no Senado falou sobre o papel dos legisladores na construção das políticas necessárias. Acho que é importante o legislador participar desse processo, dele ter mesas, ele participar das mesas de negociação, ele ter voz nesse tipo de evento. E esse encontro, essa carta que nós estamos entregando, ela de fato tenha retorno concreto. É fundamental o Senado Federal se fazer presente nesse evento. Nós estamos falando da COP30, nós estamos falando de um grande evento mundial, onde Belém, a região norte, a Amazônia é o centro dessa discussão. A gente está sentindo já o reflexo dessas mudanças climáticas. Não dá mais para a gente tampar os olhos e achar que isso é pauta de conservador, de progressista. Isso é uma pauta universal, é uma pauta da política brasileira, da política mundial e daqueles que decidem os rumos, não só do país, mas a nível de planeta. E ainda na programação da COP30, senadores e deputados de mais de 40 países participaram do fórum organizado pela União Interparlamentar e o Parlamento Brasileiro. Representando o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, o senador Humberto Costa enfatizou a importância da construção de leis que busquem soluções para o clima em âmbito global. O principal desafio para nós, parlamentares, é a conversão de compromissos internacionais em legislações que envolvam a implementação de políticas ambientais consistentes com os objetivos de sociedades sustentáveis. Para isso, precisamos reforçar e consolidar a escolha pública de uma concertação de nossos parlamentos direcionada para uma geopolítica multilateral do clima. Ao final do encontro, os legisladores aprovaram um documento com recomendações aos parlamentos nacionais. No sentido que possam adequar o seu trabalho às metas que estão sendo definidas nessa COP. Então, as adequações da legislação para cumprir os NDCs, para cumprir as metas que forem definidas, o trabalho de fiscalização que os parlamentos têm em relação aos governos para acompanhar a execução das metas assumidas também, o debate sobre o financiamento dessas ações em cada país. Portanto, é uma contribuição muito importante, porque sem uma ação conjunta do Poder Legislativo, do Poder Executivo e, em muitos casos, do próprio Poder Judiciário, é impossível implementar as decisões, as deliberações da conferência. E o Giro Ambiental de hoje traz destaques de iniciativas apresentadas na COP30. Animação com hexágonos e imagens da fauna e flora. Giro Ambiental.
O governo federal lançou a versão revisada do Protocolo Nacional para a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes em Situação de Riscos e Desastres. O texto, revisado com o apoio do Unicef, reúne recomendações para o desenvolvimento e implementação de ações de proteção antes, durante e depois de tragédias ambientais. A nova versão, lançada durante a COP30, inclui diretrizes voltadas à acessibilidade, equidade e respeito à diversidade, além de reforçar a importância da participação das crianças na gestão de riscos. O Fundo Tropical de Florestas e Clima, o TFFF, foi oficialmente lançado durante a cúpula dos líderes da COP30. 20% dos recursos serão destinados diretamente a organizações de povos indígenas e comunidades tradicionais. O TFFF foi desenvolvido pelo Brasil em parceria com outras 11 nações que possuem 90% das florestas tropicais do mundo. Países como Noruega, Indonésia e França já confirmaram contribuições ao fundo. A COP30 contou com uma tecnologia de inteligência artificial para ajudar a combater a desinformação. Como parte do projeto Route to Belém, uma parceria do PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento da ONU, e a Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Energia do Itamaraty, o Macauzinho é um chatbot de IA especializado em informações sobre mudanças do clima. A ferramenta é treinada com documentos oficiais de órgãos da ONU, como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. A tecnologia vai seguir disponível mesmo com o encerramento da COP30, em mais de 50 idiomas. Ela pode ser acessada em macauzinho.com ou www.routetobelém.com/macauzinho. Agora a gente fala sobre a Declaração de Belém no combate ao racismo ambiental. O texto conta com contribuições do Ministério da Igualdade Racial e foi assinado por diversos países. O jornalista Marcelo Campos conversou com o antropólogo e urbanista Paik Santarém sobre o tema. Imagens de pessoas trabalhando em aterros sanitários. E por que o tema racismo veio parar na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP30? A Declaração de Belém de combate ao racismo ambiental vai ser explicada agora pelo pesquisador do Observatório das Metrópoles da Universidade de Brasília, urbanista e antropólogo Paik Santarém. Pois é, Paik, por quê? Bom, eu acho que Paik Santarém, o termo racismo ambiental ter retomado ao debate central na COP30 e sobre a disputa e a crise climática que nós vemos no mundo é importante, é uma retomada importante de um termo que por muito tempo foi de alguma forma escanteado do debate sobre o desastre ambiental e as disputas que a gente vive na nossa sociedade. O racismo ambiental, ele significa, no limite, a forma e o tratamento desigual dado aos ambientes e aos territórios onde a população negra, indígena e de outros povos habita, onde ela mora, onde ela desenvolveu sua história e sua trajetória. Inicialmente, o racismo ambiental é isso, ou seja, quando você trata de forma desigual, você degrada, você ataca e você destrói territórios e ambientes onde a população negra, a população indígena e outros povos estão habitando. Nesse sentido, isso voltar a atenção pública num debate global da COP sobre esse tema dos direitos humanos e da crise climática é importante. Por quê? Por um bom tempo esse termo que nasceu como racismo ambiental estava sendo trocado por outros termos também importantes, como justiça climática, que é um termo importante, histórico, ou termos de uma crise ambiental, como se essa crise ambiental não tivesse corpos, não tivesse cor, não tivesse ataques coloniais a diferentes formas de entender e de viver o mundo. Isso é uma conquista dos movimentos sociais, do movimento indígena, do movimento negro e do movimento dos povos de todo o globo. Para a gente entender melhor essa história,
A COP30 debate soluções para as mudanças climáticas que têm causado os eventos extremos, como o que tivemos no Paraná, de um ciclone tropical, como as enchentes que tivemos no Rio Grande do Sul, secas severas. São os impactos dessas mudanças climáticas que atingem os diferentes povos de forma diferente. É sobre isso que a gente está falando? Também. Primeiro é uma questão, mesmo sem crise climática, mesmo sem catástrofe ambiental, você tem no desenvolvimento da cidade locais onde os lixos são jogados, locais onde a degradação ambiental é feita de forma intencional e explícita, e estes locais coincidem com os locais onde habitam a população negra, indígena, pobre e periférica, correto? Estes locais são atacados e isso não é por coincidência, isso não é só por desleixo, isso não é só por desdém, certo? O termo racismo ambiental nasce quando um pesquisador nos Estados Unidos percebe que o seu bairro e outros bairros próximos a ele, que eram também bairros negros, eram os bairros onde se jogavam os dejetos. E o termo se internacionaliza porque, apesar dele nascer numa situação muito específica, que é esse contexto dos Estados Unidos, muitos povos negros, indígenas, ciganos perceberam que os seus territórios eram também atacados, eram também alvo de vulnerabilização ativa por parte do Estado, por parte das empresas. O saneamento básico é um desses aspectos? Com certeza, porque, por exemplo, você tem a construção de infraestrutura de saneamento básico desigual nas cidades, nos territórios brancos. O saneamento é bem estabelecido e o saneamento não é estabelecido em territórios negros. Mas mais que isso, você tem desmatamento, você tem a construção de lixões, a construção de reservas, o ataque às reservas ambientais, às reservas hídricas, às nascentes, às cidades, que prejudicam diretamente aos territórios pobres, pretos, periféricos, indígenas. O que isso significa no fim das contas? É que quando tem uma chuva, que quando tem uma enchente, esses territórios já foram vulnerabilizados há muito tempo. Esses territórios eles já estão sofrendo deslizes, já estão sofrendo com outros eventos de natureza humana há muito tempo. Então, eles são mais vulneráveis à crise climática, no momento que agora toda a humanidade passa por essa crise, mas eles já estão tão vulnerabilizados que os efeitos sobre eles são maiores e que, às vezes, mesmo sem evento climático acontecendo, esses povos vão passar por racismo ambiental, vão passar por violência no seu ambiente que vai degradar a sua vida. Paik, essa declaração ela coincide com a COP, coincide com o mês de novembro. E no dia 20 de novembro nós comemoramos no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra. Queria que você falasse sobre essa confluência e a importância dessa declaração em termos práticos. O que você vê como efeitos possíveis dessa declaração justamente numa conferência que terminou no dia 20, justamente no dia em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. O fato dessa conferência ter tratado do assunto do racismo ambiental durante todo o seu processo é muito importante do ponto de vista prático para que os movimentos sociais realizem lutas nos diferentes territórios onde eles estão localizados. Uma declaração dessa fortalece as lutas dos movimentos nas suas cidades para denunciar o racismo ambiental. Um bairro de maioria negra, onde está sendo construída uma hidrelétrica, e é uma hidrelétrica que é construída de forma a degradar este território, este bairro, a população deste bairro pode denunciar o racismo ambiental com base nessa declaração da COP. Um movimento social de um bairro de palafitas, onde tem muitas casas construídas e que está sofrendo ataque de despejo sem garantias e sem melhores condições para a sua família, na verdade, por um interesse de especulação imobiliária, pode utilizar essa declaração para fortalecer a sua luta. Essa declaração sozinha resolve os problemas de forma alguma, mas ela é mais um instrumento na mão dos movimentos sociais para pressionar os governos e para poder conquistar mais direitos, para poder conquistar mais dignidade territorial e poder conquistar mais políticas públicas. Dentro dessa ideia, das dimensões que fazem parte do racismo ambiental, pela sua fala eu vejo que isso
se aplica no espaço urbano, no espaço da cidade, que é o seu espaço de estudo, e também no meio rural, nos campos, nas florestas, onde vivem as comunidades tradicionais e os povos indígenas. Colocando esses dois polos na nossa conversa, me vem uma ideia de mobilidade que é muito própria também da questão urbana. A mobilidade é uma das dimensões do racismo ambiental? Com certeza a mobilidade é uma das dimensões. Eu peço perdão para você, eu vou retomar um ponto que eu não tratei na pergunta anterior, que é do dia 20 de novembro. E ele, de alguma forma, pode conectar essas três questões. Primeiro, o 20 de novembro, ele nasce de um ataque de racismo ambiental muito claro e muito correto, muito evidente, que foi um ataque de uma ampla tropa do Estado a um quilombo, que era uma comunidade enorme, que é o Quilombo dos Palmares. Dia 20 de novembro era o dia da suposta vitimação de Zumbi dos Palmares, certo? O ataque aos quilombos, o ataque aos terreiros, o ataque às aldeias, o ataque aos povos ribeirinhos é uma prática tradicional do racismo ambiental brasileiro, é uma prática tradicional do racismo brasileiro. Atacar a vivência dos povos do campo, dos povos camponeses, dos povos quilombolas, dos povos indígenas e dos povos ciganos no território é uma forma de degradação dos seus modos de vida para a expansão de outras formas de produção. Então, o 20 de novembro, na mesma medida que ele traz para o debate de todo o conjunto da população negra a luta contra as diferentes formas e expressões do racismo, ele também relembra esse vínculo que nós temos que ter entre o povo negro da cidade e o povo negro do campo, o povo negro da aldeia, o povo indígena da aldeia, o povo negro do quilombo. Nós devemos estar vinculados, associados e articulados, e o 20 de novembro, onde a Conferência das Cidades tratou do assunto do racismo ambiental, o 20 de novembro é um espaço de fortalecimento dessa confluência entre os nossos povos, né? E essa confluência entre os nossos povos, ela precisa e sempre precisou de que nós pudéssemos nos encontrar, pudéssemos dialogar, pudéssemos ter articulação entre nós. E por que a mobilidade é um elemento importante, né? Um elemento importante para o racismo, né? Para o racismo é importante controlar nossa mobilidade, construir mobilidades desiguais, e para o nosso povo é importante construir formas de mobilidade e de articulação entre nós. Por que a mobilidade é importante? A mobilidade é a possibilidade de encontro, de diálogo, é a possibilidade de constituição dos nossos próprios propósitos e meios de vida. O propósito de uma mobilidade racista, do racismo agenda na mobilidade, é impedir que nós, povo negro, determinemos nossos próprios caminhos, determinemos o nosso futuro, determinemos os nossos propósitos. O ataque aos nossos territórios é para impedir que a gente se movimente e se articule das formas que nós sempre quisemos e sempre nos mobilizamos. Então, defender a mobilidade da população negra, ou seja, defender medidas de melhoria no transporte, na circulação e na territorialidade da população negra é fundamental para que a gente possa combater o racismo, para que nós possamos ter força e autodeterminação. Bom, professor Paik Santarém, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos ao Eco Senado. Eu que agradeço. Até uma próxima. Uma pesquisa feita pela ONG Sede Cultura e a PUC do Rio Grande do Sul, divulgada na COP30, revelou que 82% dos entrevistados estão preocupados com a crise climática. Mais da metade busca informações sobre o assunto em obras ou em instituições culturais. Em Brasília, uma mostra sobre o clima em cartaz no Museu SESI-Lab tem atraído o público. O aumento das temperaturas, o derretimento das geleiras e as longas estiagens já não são mais sinais distantes, fazem parte do nosso cotidiano. Com uma proposta interativa e educativa, a exposição do SESI-Lab, Clima, o Novo Anormal, quer aproximar as pessoas das causas e consequências das mudanças climáticas. Quando você entra na exposição, você já se depara com um gráfico enorme que demonstra o ritmo de aquecimento em diversas cidades brasileiras. Percorrendo as instalações, você consegue compreender, por exemplo, o que gera o aumento do efeito estufa. Qual
qual é a composição da matriz energética Cândida no mundo Oliveira, e no Brasil, e você gerente consegue de fazer comparações institucional do SESI-LAB. SESI-LAB. Como as mudanças no uso da terra, né? E aqui eu estou falando de urbanização e de mudança no uso da terra, de desmatamento para início de operações agropecuárias. Você consegue entender como o desmatamento vem acontecendo em biomas importantes, como na região amazônica, no Cerrado e no Pantanal, tudo isso de uma forma muito lúdica e criativa. Algumas instalações também nos ajudam a compreender as consequências do nosso comportamento como indivíduo, como é o caso da instalação aqui, em que a gente consegue medir a nossa pegada de carbono, como é o caso da instalação logo ali atrás, que nos faz compreender qual é o impacto de cada ingrediente que a gente coloca no nosso prato. Então, esse é o grande objetivo da exposição, né? Compreender em nível global o que está acontecendo e em nível individual o que se pode fazer. A exposição traz instalações imersivas e dados científicos que ajudam o visitante a compreender como o aquecimento global afeta o planeta, das florestas às cidades. A proposta é traduzir informações complexas de uma forma acessível. Está em curso uma pesquisa de público, né? Então, ao fim da exposição, a gente consegue ter uma visão Cândida melhor, Oliveira, né, de como de desenvolvimento o público institucional aproveitou do toda essa SESI-LAB. amostra, né? É uma pesquisa que é aplicada junto ao público escolar, junto ao público espontâneo. É algo que a gente sempre faz para justamente compreender qual é o impacto desse tipo de ação. Essa exposição é muito oportuna, né? Incrível, lindamente Costa, preparada. Ela vem no momento que a gente precisa discutir a questão do clima, falar do novo anormal. Uma coisa que eu nunca tinha sentido, apesar de ser uma estudiosa do tema, já ter estudado sobre todos os impactos do plástico de uso único na natureza, enfim, em projetos de pesquisa, para mim foi muito interessante esse painel que está aqui atrás da gente, que mostra para todo mundo, né, o quanto o plástico está em todo lugar. E a gente precisa ter decisões mais conscientes sobre ele. Que você pode vir e sentir o cheiro do petróleo que foi extraído aqui na costa do Brasil. Eu aprendi muitas coisas. A principal dela foi o posicionamento do Brasil, né, sendo o quinto país que mais polui. E o fato da poluição, ela não vinha apenas da queima de combustíveis fósseis, mas também vinha da alimentação e do desmatamento. Eu gostei muito porque eles fazem você se conectar com a natureza, você sentir que você pode mudar ela e você vê, assim, de antemão as consequências do que já fizeram com a natureza. Então, atingiu o meu coração de uma forma que eu não esperava, principalmente na minha primeira visita. Aqui a gente trata de questões de aumento da temperatura do planeta, de consumo de alimentos, de mudança no uso da terra, de meios de transporte, de tecnologias relacionadas a todas essas questões e de como decisões precisam ser tomadas tanto em nível global como em nível individual. O Ecosenado de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Para ver ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. Tchau, tchau. Os créditos vêm à tela sobre uma animação em fundo verde. TV Senado 2025.